Eu tive um quadro de fracasso, né? Nessa área da sexualidade. Eu fui um viciado, né? Afundado na área da pornografia. Sim. E eu não entendia por que que eu vivia isso. Eu simplesmente nem conseguia entender desde quando eu trazia isso na minha vida. E aí, aos 24 anos, hoje eu estou com 47, mas aos 24 eu caso, e caso muito bem, mas carrego isso para dentro do meu casamento. E aí, depois de alguns anos, não aguentando mais aquilo, né? Meu casamento quase é desfeito. E aí a gente procura um lugar, que foi exatamente quando eu conheci o COT, né, na IFOL. E ali Deus me traz à memória um abuso que eu sofri. E, Então só para entender, você foi para a UFOL para fazer a isso escola lá em Curitiba com o Marcos, com o não Cote. foi em Curitiba, Não tinha um era em Curitiba? agendamento para Fortaleza, Ah, tá. Ele né? fazia itinerante, Isso. tá. E na verdade, Douglas, eu não tinha ido fazer. Quem foi fazer foi minha esposa, que já aconselhava mulheres, que Legal. já lidava com os bastidores. E ela dizia assim: Marcos, olha, eu queria ser ferramentalizada para trabalhar de uma forma mais aprofundada nessa área do aconselhamento, nessa área de libertação, de cura. Eu falei: ó, você vai lá. E as meninas que você conhece, a Mani e Munira, eram bebês ainda. E eu disse para a Márcia: ó, eu fico aqui cuidando das meninas, você Sim. faz a escola. E aí, com 2 dias de escola, alguém chegou para mim, Douglas, bateu no meu ombro e disse: veio buscar o machado? E eu disse: eu não vim buscar nada. Estou cuidando das minhas filhas aqui. Ele disse: ó, Então você ia até onde era a escola, eu ficava lá com as fui e isso, crianças ficava e cuidando delas, ela e ela estava dentro da sala estudando. de aula. Entendi. E aí, no segundo dia, aconteceu isso. E aí, a pessoa me deu uma palavra e disse: essa escola é para você. A partir de hoje, a equipe vai cuidar das crianças e você entra lá na sala com sua esposa. É mesmo. É. Nessa época, a IFOL era 21 dias, Sim, né? eu Full lembro. time. E aí, com 15, 16 dias, Douglas, as minhas memórias voltaram. E aí, voltaram as memórias minhas de 4 anos de idade, quando eu fui abusado. E aí eu entendi que os fundamentos por trás daquele quadro de moralidade, daquele vício, era aquele abuso que eu havia sofrido. Meu Deus. Então, respondendo sua pergunta, a partir do momento que eu fui atendido, passei pelos processos, fui liberto, ali fui curado. A partir de então, eu entendi que aquele lugar de fracasso, de dor, passou a se tornar um lugar de cura. Porque eu não imaginava que um dia eu poderia ser curado. Eu não imaginava que um dia eu poderia ser liberto daquilo. Então, provar da liberdade foi poder também dizer para as pessoas: é possível ser livre. Então da sua ferida saiu o poder para curar, né? De uma Exatamente. cicatriz tá saindo o poder Exatamente. para curar. Então, É então isso é aí. mais do que um estudo, é um testemunho, então. Também. É, e talvez quantas pessoas estão nos ouvindo e têm essa mesma sensação, né? Eu nunca vou ser liberto, eu nunca vou ser. Eu já tentei. E uma coisa que eu tenho aprendido, assim, ultimamente, principalmente por estar vendo, assim, um explodir de dificuldades emocionais e também dessas questões sexuais e tal, nós não podemos ser simplistas, né, Marcos? No sentido de. Que isso? Para com isso. Não, não, não dá, né? Não, faz isso, faz aquilo. Existem camadas por baixo disso, Exato. né? Eu acredito que se alguém me abordasse e de uma forma assim muito trivial, tentasse dizer para mim: para com isso, você precisa orar mais, você precisa se consagrar mais, não teria dado certo. Eu acho que é aí também que entra um quadro de desilusão e até pessoas se afastam, Douglas. Por quê? Porque se você me faz acreditar que a questão é orar mais, é me consagrar mais, é buscar mais, e eu não vejo essas mudanças sendo estabelecidas, eu entendo então que tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada na minha fé, ou tem alguma coisa errada que o que você me fala não é verdade. Ou Então, até alguns chegam numa conclusão que Deus não é poderoso. Né? então, que Deus não é poderoso, né? E aí a pessoa entra eu acredito, tem um livro do Philip Yancey chamado Decepcionado com Deus. Eu acho que você entra nesse rol, né?
Você começa a ficar decepcionado, porque você acha que o problema está em Deus ou está em você. No final das contas, isso só provoca mais distância do que aproximação. Muito forte. E agora sim, você chegou na Infol e tal, e uma das questões foi que te veio à memória um abuso que você havia sofrido com 4 anos de idade. Isso. E aí, com esses anos de experiência, qual que é a correlação disso? Do abuso de uma criança e a imoralidade, os vícios em si? Tá. O que acontece, Douglas? Um abuso, logo de início, ele rouba 2 coisas básicas. Que às vezes a gente fala, mas se você parar, se deter e prestar atenção, você vê que isso é muito forte. Primeiro, um abuso rouba a sua inocência. Imagina uma criança que nunca viu um corpo nu ou nunca lidou com nada nessa área. E quando ela é abusada, e a melhor definição de abuso é violação, o código costuma dizer o seguinte, que a coisa mais íntima que você tem não é sua escova de dente, é seu corpo. E quando o seu corpo é tocado indevidamente, ali há uma violação, há um abuso. Você tocou indevidamente. Então, esse toque indevido, esse abuso, a primeira coisa que ele rouba é a sua inocência. É por isso, às vezes, Douglas, que a gente, quando trabalha com pessoas no campo do vício, até a gente olha e fala, nossa, como fulano foi capaz de ir tão longe, como fulano foi capaz de se envolver com tanta coisa. Até a gente vê adolescentes hoje que a gente se sente inocente. Fala, meu Deus, olha o que esses meninos estão fazendo, olha com o que eles estão mexendo, né? Mas é que a inocência se perde mesmo. Por isso que as pessoas vão tão fundo. Segundo, Douglas, é roubada a sua pureza. E eu vejo assim, às vezes quando eu dou meu testemunho, eu percebo que, é claro, é meio desconfortável. Sim, sim. E as pessoas falam, nossa, pastor, mas principalmente a escalada, quando eu falo sobre pornografia. O consumo de pornografia, a escalada que você vai fazendo, as coisas bizarras que você quer ver, não é? E aí as pessoas falam, nossa, pastor, que nojento. Como? O que acontece, Douglas, é que pureza, quando ela é roubada, como é que você consegue dizer o que é nojento, o que é impuro, né? Sabe? Entendi. Roubou, você foi roubado.